Recebemos no nosso estúdio uma figura marcante na televisão brasileira. Estou muito feliz, inclusive, de recebê-la aqui. Ela é muito querida, tem muitos fãs, faz a diferença, fez e faz história na televisão brasileira. E é um prazer hoje anunciar a vocês que eu recebo a nossa querida e amada Mama Brusqueta. Somos nós mesmo. Obrigado pelo convite, Cláudio. Estou muito feliz de ter podido agora dar certo de vir aqui. Ela até choveu, você viu? Aqui meu bem, mas aqui conosco é o seguinte, pode chover canivete que se a gente marca um compromisso tem que estar lá e pronto. É isso aí. Virginiana, detalhista, amante de livros, gosta de ler. Gosto. Aliás, a geração de agora cada vez menos lê, né? Mas sabe o que acontece? No meu tempo, eu até entendo, porque no meu tempo não tinha internet. É verdade. A gente não tinha outras distrações. O máximo, no meu tempo mesmo, de molecona, o que tinha era rádio, e era só. Então, no rádio você exercitava a tua imaginação. Quando ouvia as radionovelas, ouvia o cantor, mas não sabia como era direito a cara dele. Ia imaginando tudo, né? E aí depois a rádio e o cinema foram fazer que a gente descobrisse como que era a cara da Linda Batista, como era a cara da Marlene, porque elas passavam todos os anos, os filmes de carnaval, elas passavam lá nos filmes, elas eram filmadas lá. E a gente se divertia com o que podia. Com jornal, gibi, era muito legal, entendeu? Aí eu comecei a ler gibi de criança. E um dia eu recebi uma coleção de livros de histórias de Christian Andersen, das Mil e Uma Noites. Então eu comecei a devorar aqueles livros, aquelas histórias inteiras, né? O Alibaba e os 40 Ladrões, As Sereias, e um monte de histórias que aquilo foi me enchendo a cabeça de sonhos e tal, e eu fui tendo essa imaginação que eu tenho até hoje. Hoje em dia, a molecada tem celular, tem Wi-Fi, internet. Elas têm os jogos que viraram uma mania internacional, mundial, né? Da molecada só nos joguinhos e tal. Então eu entendo até. Mas eu sinto que eles não têm aquele embasamento cultural que era legal que eles tivessem. Né? É importante para a construção deles como ser humano, né? De personalidade, tudo, né? Eu acho que eles vão alcançar de um outro jeito. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente fala muito de criança indie, criança cristal, que já nasce meio sabendo tudo. Estão vindo mais evoluídos, né? Eu vejo, tem uma criança que ele devia ter o quê? Uns 3, 4 anos? Nem isso acho que tem. Que fica sempre a mãe dando comidinha para ele fala, eu quero isso, e ela sabe tudo, ele fala com propriedade das letras todas, e come o que ele gosta, o que ele não gosta, entendeu? E no meu tempo não tinha, a gente era assim, né? Não, eu vejo uma molecada, pra você ter ideia, eu trabalho com jogos também, fora daqui do programa, eu tenho um canal na internet com criança, e a gente faz conteúdo de televisão voltado a eles aprendem muito, mas o que eu fico surpreso, eu tinha um menino de 10 anos, ele estava me ensinando a fazer um organograma de uma empresa. Ele tá falando, Oni, tem que fazer assim, 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 assim. Eu falei, menino, você não tem 10 anos? Ele falou, eu tenho. Eles são muito rápidos no aprendizado, eles têm né? É um outro tipo de genes. Sim. É um outro tipo a de evolução genes. acontecendo e a gente vendo isso, né? O mundo vai evoluindo, não tem jeito. Mas que eu adoraria ver, por exemplo, os meus sobrinhos saberem tudo de Christian Andersen, saber falar sobre um assunto um pouco mais técnico de filosofia e tal, eu gostaria. Mas é o que tem para hoje, então vai, né? Quando eu era pequeno eu gostava muito de ler, igual você falou. E isso ajuda na criatividade. Hoje em dia eu já não tenho tanta paciência, eu ponho audiolivro no YouTube. Não sei se você já... Eu ouço audiolivro todo dia. Você gosta? Gosto. De tudo, de todos os tipos de livros. Eu gosto dos audiolivros espíritas. Eu também. Do Chico Xavier. Muito bom. Eu faço toda noite, eu ponho para dormir. E é bom, não é? E também há audiolivros que eu gostaria de ler. Por exemplo, outro dia tinha o Dom Casmurro, tinha.
que ele começa legal. a morrer, né? Sim. Então, eu gosto de ler também assim. Assim também é um jeito de você dormir aprendendo, né? E eu repito. Isso é ótimo. As coisas que eu mais gosto. Teve algum start na tua infância que você falou, poxa, eu quero trabalhar com isso, aí eu quero ir para esse lado do teatro, eu quero ir para esse lado da televisão. Então, teve algum momento assim? Teve assim. Por exemplo, uma vez o meu pai resolveu, junto lá com o clube que ele tinha ali no Brás, tinha um clube chamado Silva Teles, que era um grupo que os caras jogavam futebol domingo, tinha uns carteados. E um dia meu pai inventou com eles lá de fazer um show. Virar que tem aquele ali que é a professora de dança, que ela pode trazer umas crianças, umas pessoas que dançam. Tem aquele que gosta de cantar seresta e tal. Ele juntou um pouco de gente e ele falou assim, você faria o cenário para mim? Eu falei, como sabe porque eu gostava de desenhar de giz, de tijolo na rua de asfalto. Tá. Então eu desenhava Batman, bailarina, desenhava paisagem, ficava gente assim para me ver, né? Porque eu, pequenininha daquele jeito, arrastada no chão, fazendo aqueles desenhos. E ele falou assim, você faria uma imagem do Rio de Janeiro aqui atrás? Eu falei, fiz. Então eu fiz Pão de Açúcar, tinha o bondinho, tinha meia boca, não era coisa perfeita. A calçada de ondas e tal. E foi a minha primeira manifestação artística oficial. Olha só. Porque eu gostava de desenhar nos cadernos e tal. E dessa coisa aqui, eu fui assistir os circos que passavam lá perto de casa. Eu assisti aqueles espetáculos da Semana Santa, que era a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Eu assistia, ficava encantado com aquilo. Era uma mágica. Até que um dia eu fui assistir uma peça profissional. Era uma peça do Antunes Filho, chamada Perguinte. E antes do Perguinte, eu fui assistir uma no Taíbe, que era a Berta Zemel, fazendo Noites Brancas, de um autor russo e tal. Eu fiquei absolutamente encantado. Mas aquilo ficou. E eu estava fazendo curso de contabilidade, técnico de contabilidade. Nossa! E o diretor da escola, ele era o diretor do grupo de teatro da escola. E um dia eu estava conversando com ele assim, eu falei, eu sou muito tímida, não sei o quê. Você não quer vir fazer teatro com a gente? Que aí você se diz... E eu comecei em 68, eu fiz meu primeiro espetáculo de teatro chamado Édipo Rei. Édipo Rei! Édipo Rei, do Sófocles. Tá. Eu fazia, que trazia o Tiresias, o cego. Não abria a boca para nada. Entrava... E no espetáculo seguinte, ele fez um espetáculo de Januí chamado Cecília, ou Escola de Paz, né? E eu fui fazer um espadachim, barriguda, espadachim e tal, que também não tinha fala. No espetáculo seguinte, eu fiz o Alto da Compadecida. Entrei fazendo palhaço. E num outro grupo, eu comecei a fazer a Alma Boa de Setsuan do Brecht. Eu fazia um dos deuses. E juntou também mais um outro espetáculo chamado Nós e um Zé, que a gente que mesmo escreveu e fez o cenário e tudo. Nesse ano, eu não lembro o ano certamente, mas foi entre 68, 69, 70, por aí. Eu ganhei o prêmio de melhor atriz coadjuvante por conjunto de obras. Prêmio Governador do Estado. Aí, meu bem, aí você agora... falou, é isso que eu vou seguir. Aí, não, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. É.
Fui ser contadora, auxiliar de contabilidade e tal. Um dia me bate na porta um amigo meu que tinha feito comigo teatro amador lá atrás. Nessa época eu ganhei o prêmio governador do estado. Olha, o Antunes Filho está fazendo um espetáculo baseado no Macunaíma do Mário de Andrade. E ele está precisando resolver uns papéis lá. Você não quer ir lá fazer um teste? Eu falei, eu vou. Tudo bem. Fui. Num belo de um sábado à tarde. Fui lá. Eles me deram um textinho lá para fazer, de um índio benzedo. Eu comecei a fazer o teste, o homem ficou encantado e falou, você pode vir fazer o espetáculo agora? Só que nós estamos pagando pouco. Na época era 3 mil, não sei o quê, se era cruzeiro não. E era o mesmo que eu ganhava no mês inteiro lá na... No mês inteiro lá. Então contabilidade. Falei, 3 mil por 3 mil? Eu vou por onde eu quero, vou lá pro teatro. Larguei. E a partir do ano de 78, me tornei profissional. Com o espetáculo Macunaíma, de Mário de Andrade, que virou um mundo inteiro. Para tudo quanto foi canto. Eu fiquei durante 7 anos naquele espetáculo, e junto com ele depois veio o Romeu e Julieta, veio o Nelson Rodrigues e tudo, e eu fui acompanhando durante 7 anos. Fui teatro... assistente do Antunes nessa época. O teatro tem uma magia, né? Não é diferente. Porque se você é uma maneira de você ser quem você não é. Entendeu? Sim. A gente que é ator, a gente adora não ser que a gente não adora ser outra pessoa, né? Então por que eu adorava isso? Porque eu tinha que ter outra visão, e para isso eu precisava saber como que era a história da personagem, da onde ele vinha, como ele falava, o que ele comia, o que ele dormia, entendeu? E isso me encantava, porque me preenchia muito, né? E era gostoso ver que você, quando fazia direito, as pessoas elogiam e você fala, então tá tudo bem, eu alcancei o objetivo, né? E quando foi o momento que você começou a ir para outros lados, saindo do teatro, televisão? Foi assim, durante esses espetáculos de teatro que a gente fez, durante 7 anos e tal, eu já tinha começado a fazer direção de teatro. Tá. Com o pessoal da terceira idade do Sesc. Uhum. E eu criei alguns espetáculos que ficaram mais ou menos famosos na época, né? Que você vê uma porção de gente de idade fazendo um espetáculo que não era com cara de escolinha. Imagina, eu fiz um espetáculo chamado Os Anjos, inteirinho baseado em Butô, que é a dança moderna japonesa criada por Kazuo Ono, um homem que eu via assim encantado fazendo na minha frente. Nos espetáculos do Festival de Nancy, na França e tal. Fui para esse lado. Um dia, eu já não estava mais em São Paulo, já tinha parado tudo. Eu estava em casa em São José do Rio Preto, quando me ligaram, falaram assim, olha, vai ter eu queria que você viesse fazer um teste aqui, porque eles tinham me visto no Nelson Rodrigues e eu fazia uma tia do Nelson Rodrigues. E eles gostaram da figura e perguntaram. Aí eu já também fazia a Condessa Giovanna Tivetta. Condessa Giovanna. Ligaram para a televisão e falaram, você não quer vir fazer uns testes aqui? Porque vai ter um programa, e esse programa vai ser uma espécie de... Cada 15 minutos tem uma espécie de revista eletrônica chamada TV Mix. E a gente está querendo fazer uns quadrinhos de humor, você vem? Nesse que eu vim, eu criei a Condessa Giovanna Tivetta, que foi um sucesso mais ou menos, né? Porque começou. E um dia mudou a direção do programa TV Mix e eles me chamaram para ser apresentadora do programa.
Na primeiras 2 horas, das 8 da manhã até as 10. Entrava depois das 10. Entrava a Astrid Fontinelli e à noite entrava o Serginho Groisman. E foi aí que eu entrei para a televisão oficialmente, né, trabalhando num programa todo dia e tal. Quando foi que eu estava nessa época apresentando, o Hebe Camargo liga, me convidando para ir no programa dela, falar sobre um programa sobre a brasilidade. Brasilidade. Que era saber como é que uma pessoa estrangeira trabalharia aqui e para ela também pegar o gancho de uma brasileira trabalhando lá em Portugal. E eu fui. Eu ia fazer uma espécie de... um esquetezinho de nada, eu na plateia ia lá e me entrevistava. Não tinha nada escrito. Levei uma bonita de uma flor para ela, né? E aí, e deu tanto certo, porque o convidado que era o estrangeiro que estava no palco, não dava A com B. E aí ficou, e ela me chamou depois, na outra semana... Olha só. Na outra semana, para fazer uma brincadeira com o show de calouros, do Silvio Santos. Ela me chamou para fazer júri. Uhum. Era eu, Serginho, aquele menino que escreveu Romaria. O menino que escreveu Romaria, o Afanásio Jazade e o... Oh, meu Deus, como é o Macaco Simão. Tá. Simão, né? Quem faz o Macaco Simão, né? E foi uma brincadeiraiada toda com o negócio de show de calor, que eu me dei bem. Tanto me dei bem que o Silvio Santos chegou para a produção e falou assim, eu domingo quero aquela italiana aqui, para ela fazer experimentar ela no júri. Que não tinha, a Araci tinha morrido. Aí eu entrei. E aí eu comecei, aprovada pelo Silvio, fiquei 3 anos lá fazendo júri do show de calor. Nessa parte, quem era a Hebe para você? O que era a Hebe? A Hebe foi praticamente a minha madrinha no Brasil. Foi através do programa da Hebe que eu fiquei conhecida no Brasil inteiro. Né? E era muito doce comigo, sempre foi. Às vezes a gente se encontrava, ia ver um show, por exemplo, do Ney Matogrosso ou da Rita Lee, e ela estava sempre lá. Uhum. Ela vinha, punha a mão no... Quem é? Fala, Hebe, com esse perfume teu, quem que não sabe que é você? E ela era muito, muito querida comigo, né? A Hebe, para mim, foi um grande incentivo para continuar a minha carreira na televisão. Essa série que fizeram dela, você acha que não tem nada a ver? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esse filme? É. Tem nada a ver. Fizeram dela, fizeram do Silvio, né? Também. Hã? Fizeram do Silvio Santos também. E eu nem série. Quero ver. É. O segundo, agora com o Rodrigo Faro, eu não quero nem ver. Por quê? Porque o Rodrigo Faro tá um horror. Ele não convence a figura. Pelo menos o Xaxá tem um quê lá do filme dele. A gente... Né? O Xaxá a gente vê que ele tem um jeito, ele faz... Mas o Rodrigo Faro, desculpa, eu gosto muito do Rodrigo Faro, mas nesse filme eu não vou assistir porque ele... Sabe o que eu senti? Tá parecia uma imitação do Pânico. Parecia uma coisinha... Eu não de humor, vi, sabe? E outra coisa, e vai pegar só um trechinho que é o sequestro da Patrícia e tal. Tá. Eu falo, nem me interessei, nem vou. Pra ter audiência, o pessoal faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Do Silvio, você passou pra onde depois? Então, no Silvio, depois que eu saí do Silvio, eu fui pra TV Gazeta. Tá. Fui pra TV Gazeta e fiquei 15 anos, eu e a Kátia, fazendo Mulheres. E onde entra o Clodovil? Então, o Clodovil, quando eu fui pro Mulheres, era a Márcia Goldsmith e o Leão que faziam, né? A Márcia resolveu ir para a Band. Sim. Aí ela foi para a Band. E aí me chamaram para fazer companhia com o Leão. Nesse meio tempo, antes de eu chegar, o Leão foi para a Band também. Ah, tá. Então eu tive que ficar esperando quem seria o próximo apresentador, que foi o Clodovil. Aí Clodovil chegou,
e falou assim, sabe, eu não gosto muito da Condessa Giovanna, acho ela muito antiga. Eu queria uma mulher assim, forte, eu queria uma mulher brava, eu queria uma mulher que fosse mafiosa. Nossa. Que era para eu fazer um contraste com... Quer dizer, fazer um contraste não, ser um pouco alter ego dele. Eu falei, vai, tudo bem, eu preciso trabalhar, eu faço. Vamos mudar, vamos mudar. Eu falei, como é que eu vou fazer para mudar esse negócio da Condessa para... Eu não posso me chamar de Giovanna, porque senão vou associar imediatamente com outro personagem. E eu não posso pôr... A minha coisa de máfia era Al Capone, o Poderoso Chefão. Então eu falei, eu não posso pôr nenhum desses nomes, porque vai ficar... Quem é forte? Quem é forte na Itália? Mulher forte. Falei, olha, até eles têm medo, até os mafiosos têm medo delas, que é as mamas. Vou fazer uma mama italiana. Mama o quê? Mama o quê? Mama não podia fazer mama Giovanna. Eu falei, ai, peraí. Tinha sido extraditado do Brasil um mafioso de verdade chamado Tommaso Buscetta. Eu falei, olha, eu não posso pôr Buscetta, que é o nome dele, mas posso pôr bruschetta, que é uma comida italiana. E aí ficou. Criou-se a Mama Bruschetta desse jeito, que era malvada, ela falava coisas que do arco... Ela nunca mentiu, mas ela falava coisas do arco da velha, que era para ela ficar calada. Nossa, a Gugu mandou eu calar a boca. Quem mais? Fábio Júnior. Ninguém ia no programa por minha causa. Entendeu? Quando o Clodovil saiu, veio a Kátia Fonseca. E a Kátia falou assim, olha, eu aceito fazer o programa com uma condição. Podem tirar aquela gorda, aquela mulher lá do programa, porque eu não quero meu nome associado a ela. Olha. Que ela tire os outros tudo do armário. Ela é muito malvada, ela é muito encrenqueira. Eu não quero. Aí a direção da Gazeta falou, não, peraí. A gente faz o seguinte, a gente faz ela ficar boazinha, aí você não vai ter problema. Eu falei, quero só ver. E na última semana eu não compareci no programa e o Clodovil anunciou que eu tinha ido para a Itália, para o Vaticano, porque o Papa tinha mandado me chamar lá, porque ele ia me dar uma bronca, porque ele não tinha gostado nada do que ele viu. E aí foi. Quando a Kátia voltou, eu voltei toda modificada, porque antes eu me vestia só de preto, né? E tinha até uma arminha na mão. Olha! Eu vim mais coloridinha, mudei o cabelo, vim boazinha. Durante o primeiro mês a gente ficou meio assim. Depois, meu bem, foi amor durante 15 anos, eu e a Kátia. Não, dava super certo, 15 anos a gente se deu muito bem. Até hoje a gente se dá, né? Tem liga, tem química. Tem química, sim. E eu gosto muito do jeito da Kátia. A Kátia, ela foi uma... E ainda é uma pessoa que me dá muito conselho, que me ajuda, que me faz aprender a fazer televisão. Eu aprendi bastante com ela. Aprendi com o Silvio também. Não, né? Silvio, enciclopédia da TV, né? Mas eu aprendi a fazer muita coisa com a Kátia. A Kátia é aquela coisa de por fora, né? Por fora da TV, ou como fazer um contrato bom, bem contrato, como ser ética, como ter a ética e tudo. Isso a Kátia que está me ensinando. Isso de contrato bom é importantíssimo, você sabe, né? É importantíssimo pra gente, porque senão, né? Não é, mama? Olha, você que quer patrocinar um programa, patrocina esse, pelo amor de Deus. Olha aí, não é? Mama, desses momentos todos teus, marcantes, qual você considera o mais importante dos momentos que você vivenciou até hoje na sua vida? O mais importante, eu sei que é difícil, mas o mais. Olha, quando... É que são tantos, né? São tantos. Por exemplo, o dia que eu comecei a trabalhar com a Kátia, os 15 anos da Kátia foram importantíssimos para mim. Né? O dia que eu saí da TV Gazeta e fui para o SBT,
é um outro movimento também que teve na minha vida que me deixou enlouquecida, porque o meu pai era vidrado no Silvio Santos. Apesar de eu já ter feito alguma coisa com o Silvio Santos no tempo do show de calouros e tal. Fez os pontinhos também, não fez? Fiz os pontos. E mesmo quando eu estava na Gazeta, eu pontuava de vez em quando, eu ia para lá e fazia um programa aqui, outro ali. Nunca fiquei muito longe do Silvio Santos. Até o dia que eles me convidaram para fazer o Fofocando. Fofocando. Foi do nada? Hã? Foi do nada ou teve um preparo? Porque o Silvio, ele tem a fama de colocar um programa do ar do nada, Eu um dia estava na minha casa, aí recebo um telefonema. Olha, aqui é a Zilda que está falando, eu sou secretária do Silvio, e o Silvio quer conversar com você amanhã. O Silvio Santos quer conversar comigo? Ele acho que nem sabe quem eu sou, porque quando eu fui dele, eu fui com outro nome, eu era a Condessa Giovanna, né? Aí eu falei, tá bom, tá. Meio desconfiada. Liguei para a produção do programa Silvio Santos e falei com a Soninha, que era minha amiga. Falei, Soninha, diz que o Silvio quer falar comigo? Será que é verdade? Ela falou, porque eles me pediram o teu telefone, eu que dei o teu telefone. Aí fui lá e ele falou o seguinte, o Silvio. Fui assim, né, tremendo. Falei, gente, o que será? Aí avisei na Gazeta e falei assim, amanhã eu vou até o Silvio Santos, mas pode ficar sossegado que eu vou estar aqui na hora, arrumada, toda maquiada, tá bom. Chego lá e ele fala assim, oi, tudo bem? Me fala uma coisa, quanto você ganha na Gazeta? Direto assim já. Eu falei, X. Olha, eu tô querendo fazer um programa. Aqui, você toparia vir para cá? Você pode continuar lá se quiser também. Ah, legal. Você ganha dos dois lados. Aí ele foi me explicando o que ele quer o programa. E ele falou assim, porque eu quero bater de frente com a Fabiola, a Venenosa. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que fazer a decisão, né? Porque é no mesmo horário da Mulheres. E eu não tinha nem ideia, né? Eu falei, bom, eu vou falar com eles, vamos ver o que eles deram. Porque como podia fazer uma troca de horário, ia para um outro programa, dentro da Gazeta e tal. Mas quando eu cheguei na Gazeta, falaram para mim assim, olha, o superintendente aí soube que você foi lá no... Porque eu tinha falado que eu ia, né? Sim. Soube que você foi no Silvio Santos e ele está possesso. Nossa. Falei, mas possesso por quê? Falei, está possesso. Ele quer você aqui amanhã, ou mais tarde, eu não lembro o que foi. Eu sei que eu fui depois do programa falar com ele. Aí eu fui falar com ele, e ele falou, escuta, porque você é traída, porque você é traidora, sabe? Você vai lá no Silvio Santos. Eu falei, sim, eu fui ouvir o Silvio Santos. O senhor não iria? Eu falei, eu fui ouvir. Quem não iria? Então, aí esse vagabundo, esse ordinário que não sei o quê, ele falou mais ou menos, estou falando uns nomes mais simpáticos, né? Entendi. Ele começou a me dar uma bronca tão grande que eu falei assim, um momento, o senhor está me despedindo? Ele falou, tô. Aí eu falei, então tá bom, se o senhor está me despedindo, tudo bem. Eu não iria aceitar lá, porque eu iria jogar 15 anos da minha estadia aqui. Mas já que eu estou despedindo, eu só quero que o senhor me deixe uma semana para mim tirar os meus 15 anos de dentro do camarim para minha casa. E assim foi. Liguei para o Silvio e falei, Silvio, eu vou fazer o seu programa, tá? Ai, que bom, você vai fazer aí aqui. Eu falei, não, aqui não. Aqui eles execraram você aqui e me despediram. Como te despediram? Eu falei, pois é, despediram. Entendeu? E ele falou, mas eles que estão perdendo com isso. Eu falei, com certeza. Bem. E aí eu fui fazer o programa Fofocalizando. Chegando lá, ele falou, escuta, você sabe onde está o Leão Lobo? Eu falei, sei, está na Gazeta. Você fala para ele vir falar comigo aqui também? Ah, meu Deus do céu. E o Leão também foi para lá. Aí eles me execraram. Aí eu virei pessoa não grata na Gazeta e pronto. Bobagem, faz parte. E aí começamos o Fofocando. Eu,
o Leão Lobo e o Homem do Saco. Quem era o Homem do Saco ali? O Homem do Saco era o Dudu Camargo. No começo? No começo. Ah, tá. Teve dois. Teve duas outras pessoas, que foi o menino que é do Portiolli. Não o Portiolli, o secretário de palco Que tá dele. lá, sei. E o outro foi o Cartolano. Mas quem ficou mesmo foi o Dudu Camargo. Antes dele ter o jornal. Aí ficamos os três. Aí logo em seguida veio a Mara Maravilha. Aí depois veio Lígia Andrade. Depois veio o Pitinini e o Leão Lobo. E aí depois veio o Léo Dias. E o Léo Dias veio mais pra frente. Era mó turma, né? Da fofoca ali. Era uma turma. Eram os melhores da fofoca. Era uma turma. Assim, você, Leão e o Léo Dias eram a nata da fofoca. Eu nunca fui nata da fofoca. Por que você não acha isso? Porque eu seria nata da fofoca se eu fosse buscar uma fofoca. Eu repercuto as notícias dos outros fofoqueiros. Mas a graça era essa sua. Entendeu? Porque eu faço a dona de casa. Sim. É a dona de casa. O meu papel é esse. Eu gosto de fazer fofoca, gosto. Mas eu não sou exclusiva. As pessoas não chegam, mama, olha, aconteceu isso, mama, não mandam? Acontece também, isso acontece. Mas mais pro Léo Dias e o Leão. Eles é que caçam as novidades. Não, o Léo agora tá... Bomba, é bomba, né? Então, e aí, eu me considero uma fofoqueira, mas... Que escuta o assunto e coloca a sua opinião. Eu boto pra frente. Entendi. Eu faço o que a fofoqueira faz. Bota pra frente. Não, e ali foi muito bom, né? O Fofocalizando elevou muito a audiência. A gente teve alguns problemas, né? De relacionamento interno. Bom, já que tá falando, a Mara era difícil mesmo ou era cena? Não, ela era difícil, sim. Eu mesmo briguei com ela. Não tem pau, ficava sem falar com ela, não tem pau. Mas a gente fez as pazes e hoje em dia tá tudo bem. Ela também não tá lá mais, é verdade. Caramba. Mas era normal, igual qualquer trabalho tem, às vezes, essas coisinhas. Eu não sei, porque pra mim, eu gosto da fantasia, eu gosto desse ar da magia lúdico, da TV, sim. Esse negócio lúdico da televisão, eu gosto mais. Eu não me preocupo se você ganha mais que eu. Eu não me preocupo se você é mais bonito que eu. Eu faço o meu e pronto. É que tem gente que vai na onda da vaidade, aí começa o ego, fala mais que tudo. Nós trabalhamos com uma coisa que é aqui é um espelho. Sim. É um espelho pro mundo. Entendeu? A gente trabalha com a nossa cara para mostrar para todo mundo. Entendeu? Quanto mais eu mostro a minha cara, mais eu sou conhecida, não é isso? É verdade. Então, aí se eu puder mostrar a cara mais vezes do que mostrar a sua, por exemplo, para algumas pessoas é o que quer fazer. Muitas vezes, eu vou te falar, muitas vezes no próprio programa, eles não me deixavam falar. Às vezes. Acontecia. Teve uma época que era muito corriqueiro fazer isso. Por exemplo, às vezes, numa reunião de pauta e tal assim, eu expressava o que eu achava daquela situação, e quando chegava na hora do programa, alguns sabiam como eu ia pensar e falavam exatamente aquilo que eu ia falar, porque aí eu ficava assim, eu só ia repetir. Sem o comentário. Sem comentário. Tem até tem aí no YouTube, um dia que eles passaram, eu não conseguia falar, eu não conseguia dar minha opinião. Aí eu dei um berro. Eu quero falar, vocês vão me deixar falar? Tem no YouTube. Nossa! Tem no YouTube, só procura. Mama Brusqueta grita no meio do programa. Isso era ótimo. Entendeu? Então tinha essas coisas, né? Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que a gente tem direito de ter as nossas coisas, ter as nossas opiniões. Eu acho que se um programa tem 4 ou 5 apresentadores... Se quiser uma aguinha, tem aqui, tá? Fica à vontade. 4 ou 5 apresentadores, todos têm que falar do mesmo tanto. Sim, eu também acho. Porque eu cansei de ver no nosso meio festa de fim de ano, gravação de fim de ano. Sabe aquelas mensagens de boas festas? Eu e a Cátia, a gente ria muito, porque era assim. Todo mundo queria aparecer na frente.
Eu e a Kátia, a gente ia lá pro fundo. Vamos lá pro fundo, deixa ele. Quem iria aparecer mais? Quanto tempo cada um ficava nos... E, às vezes, quantas frases as pessoas diziam. Nossa. Falei, ai, gente, que coisa mais pequena, né? Até porque tem aqui, não, imagina. A outra falou 6 vezes não sei o quê. Eu tenho que falar também. A outra apareceu 5 minutos e eu apareci só por quê? Bom, na Globo você viu que tem acho que foi a Suzana Vieira, não sei quem foi, que botaram ela lá em cima e quase não aparecia ela. Nossa, meu Deus, já deu um forrobodó, trocaram, filmaram tudo de novo por causa disso. Então a vaidade é companheira muito constante no nosso meio. De deixar, por exemplo, a epidemia, quando veio, ela foi uma carrasca para mim, né? Porque como eu era idosa, tudo era assim, não, é idosa, não pode por causa disso. Então a gente foi se afastando de muitas coisas, né? O Lobo chegou a comentar sobre isso, que ele foi meio que afastado. Nós somos afastados, Foi a mesma situação. Tudo ao mesmo tempo. Fica em casa, vai. Nós não podemos ter aqui, porque a da epidemia, vocês são um grupo de risco. E aí não teve o retorno depois. Foi no Fofocalizando, então, aí nesse momento... é verdade. Foi quando a Lívia foi demitida, aconteceu tudo, né? A Lívia ficou um tanto, depois... Primeiro fui eu e o Leão, aí depois foi o Décio. O Décio tá onde? Ele tá no Ratinho? O Décio tá na Rede Brasil. Tá na Rede Brasil. E tá no TVS, no SBT. Tá lá? Tá lá no júri do Ratinho. Do Ratinho e tal. Tá. E ele tem um programa dele na Rede Brasil. Aí veio a pandemia. A pandemia, ela foi muito difícil pra muita gente. Eu acho que foi difícil, mas ela foi uma boa escola, viu? Sim. Pra todo mundo. Todo mundo começou a pensar melhor em si mesmo. Porque a gente não tinha... Todo mundo foi mais criativo, todo mundo começou a trabalhar de casa. Aprenderam novas habilidades. Não é? É verdade. A gente teve que se adaptar. Você não é a mesma mama de antes. Hã? Antes de 2020. Tem uma mama em 2019 e uma mama depois ali de 2021, né? Você não é a mesma pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Eu só tenho algumas habilidades a mais. Só porque eu precisei fazer. A tua visão de mundo mudou alguma coisa nesse momento? Visão de mundo? Das pessoas, ser humano, tudo? Muda porque você... fica um pouco mais independente. Porque a gente não tinha mais ninguém pela gente. A gente não podia reunir com parente, imagina. Né? Você não podia se reunir com... Você tinha que falar através de vídeo ou não falar. Né? É verdade. E a gente muda também, porque a gente começa a perceber que, por exemplo, como que a gente é vulnerável. Nós somos muito vulneráveis. Muito. Acontece uma pandemia aí, a gente não sabe se vai sobreviver. Eu, por exemplo, perdi meu irmão na época da segunda dose da vacina. Nossa. Ele tomou a segunda dose. Hoje, por exemplo, depois da manhã ele já estava sendo internado e entubado e morreu. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 1 ano a menos que eu. Na época ele tinha 70. Foi muito difícil. Eu estava com 71, acho. E ali, naquele momento, você estava fazendo um tratamento, né? Quando você foi afastada do Fofocalizando, você estava fazendo tratamento, não estava? Não, eu comecei a ter... Antes da pandemia, eu já estava afastada do... Antes da pandemia, eu estava... fui fazer um exame de rotina, porque eu ia aproveitar minhas férias. Sim. Para fazer a bariátrica, que eu queria fazer a verdade. bariátrica. Você foi fazer a bariátrica, aí nos exames... eu fui fazer os exames e numa endoscopia deu que eu estava com câncer no esôfago. Pequenininho e tal. E aí eu fui tirar o câncer do esôfago, Sim. Fazer o tratamento, fazer quimioterapia, fisioterapia, enfim. E aí eu fiquei afastada. Mas eu era integrante do programa ainda. Eles me pagavam meu salário, até que um dia não pagaram mais, porque já mais de 1 ano e tal. Entendi. A pandemia gritando. E aí eu fiquei sem salário. E aí eu fiquei 1 mês assim. Aí a Kátia me chamou para fazer o programa com ela.
pela internet e tudo, como colaboradora. E aí eu consegui meu plano de saúde de volta, que é o mais importante, né? Falando agora sobre conselho que você daria para alguém que está na nossa área, que está começando, estudante, alguém que está começando, o que você daria de conselho? Olha, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, perseverança. Porque se você não tiver perseverança, meu bem, você não vai para frente. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Se para você é importante estar nesse meio, primeiro, procure se informar de tudo desse meio. Procure saber as coisas que estão acontecendo no mundo, pelo menos o geral. E outra, não deixe de estudar nunca, nada. Estude. Se você tem algum ídolo, vá atrás dele. Se você conseguir falar com alguma pessoa que trabalha nesse meio, se informe, tá? Não desista, porque é muito fácil desistir, porque é um meio que você tem muita concorrência, é um meio que tem muita gente que puxa o tapete. Opa! Mesmo que você não seja conhecido, viu? Tem gente que vai evitar, vai fazer de tudo para você não ter sucesso, mas se você tiver perseverança e fé em Deus, meu bem, vai e com certeza você vai conseguir pelo menos alguma coisa. Você tem planos ainda para o futuro? Objetivo que você quer? Imagina. Não dá, né, papai? Primeiro que eu quero viver até os 108. Eu quero até os 112, eu falo toda hora. Bora, vamos. 108 para mim tá bom. E eu quero realizar alguns sonhos que eu acho que eu não sei, vou tentar. Que é comprar meu apartamento, que eu não tenho. Fazer mais umas 2 ou 3 peças de teatro. Olha só. Que eu preciso ter condição física para fazer, né? E é isso, meu sonho é fazer arte o tempo inteiro. Como que você enxerga o Fofocalizando hoje? Eu gosto, sabe o que eu gosto? Eu sinto ciúme. Mas eu gosto. Se você pudesse falar uma coisa pra Mama lá de trás no início, o que você falaria pra Mama? Bela! Presta atenção na conversa, Bela. Não vai achando que todo mundo te ama o tempo inteiro. Tem gente que até puxa o tapete. Isso é verdade. Em tudo, não é? Em tudo, Mas eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. E você irradia isso. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Já acabou. Você vê como passa? Ai, meu Deus, já precisa cortar, corta, tá? Não tem problema. Olha, aliás, para você que está assistindo o nosso papo, você assistiu aqui pela TV, obviamente, se você quiser ter acesso a mais conteúdo dessa entrevista, você pode ir para o nosso canal do YouTube, Programa Cláudio Abreu, e aí você vai conseguir assistir na íntegra, com muita coisa bacana que a Mama contou pra gente. Tudinho. Olha, que eu não falei os podres, viu? Hoje a gente deixou pra lá isso, né? Você viu? Hoje nós tô calminha. Mas a próxima eu vou até Santa Cecília lá e a gente conversa. Na próxima eu te visito. Outro dia me perguntaram, você sabe podre dos artistas? Eu falei, sei. Opa, como não? Você não quer contar um pra mim? Eu falei, não. Cada um tem seus podres na vida, né? Eu tenho os meus. Não vou querer prejudicar o outro, Você comenta o que chega pra você. Não, eu comento o que chega pra mim, as coisas que eu ainda dou uma boa peneirada, porque eu não vou falar exatamente o que o outro tá falando, porque eu tô vendo que o outro tá querendo prejudicar o outro. Tem muito isso, né? Tem isso, Você tem que ficar de olho em tudo, né? 360 graus. Porque tem gente que planta armadilha ali pra tu cair. É isso aí. Tô aprendendo isso também. Mama, nem deu pra mim te levar na praia, hoje tá chovendo e agora? Pois eu não trouxe meu calção de mas a gente vai combinar. Choveu porque ela veio, tá? Porque eu tô, Tá hora. Eu tô, chamando faz muito tempo, mas fiquei feliz. Foi no dia certo. Obrigado pela tua presença. Obrigado você, Cláudio, que você fã. tenha muito sucesso. Que você já está há um tempo grande aí na mídia e que você tenha muito sucesso, mais ainda do que você já tem, tá? Muito obrigado. E muito obrigado pela gentileza, o pessoal aqui é maravilhoso, né? Tem até a prima da Marina Rui Barbosa. Ela tá aqui mesmo, a Dani. Vamos brindar para encerrar então? Brindar com... Não é cachaça, tá, gente? Calma. É água. Sucesso e saúde. Mama Brusqueta, direto para vocês aqui no nosso estúdio. Valeu. Tchau! Bacio!